Bom dia! Hoje é quarta-feira, 24 de maio e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje eu recebo o odontopediatra Júlio César Bassi. Doutor Júlio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigado e bom dia a todos. E também a cirurgiã dentista Érica Guimarães. Doutora Érica, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada pelo convite, é um ótimo estar. E vamos falar hoje sobre cuidados com a saúde bucal dos nossos pequenos e também do atendimento especial que crianças com deficiência precisam dispor. E você que já está com a gente pode fazer parte do programa, pode interagir com os nossos convidados, pode mandar uma mensagem de texto ou um vídeo para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aí o telefone na sua tela. Não esqueça de dizer o seu nome e a sua cidade. Eu começo o nosso bate-papo, doutor Júlio, com o senhor. Aqui na nossa região, são poucos os dentistas que têm especialização em odontopediatria. A minha filha tem 4 anos, eu costumo sempre falar dela aqui no programa, e desde bebê ela é acompanhada por uma odontopediatra. Eu, como mãe, sei da importância deste profissional especializado, especialmente quando a criança está tendo um primeiro contato com este universo. Confesso que eu, quando criança, não tive um odontopediatra e até hoje tenho um pouco de medo de dentista. Isso também faz parte de ter este profissional preparado, dar a segurança para a criança? Sim, com certeza. É importante que a criança, além de que ela indo ao profissional precocemente, ela vai ter todo esse hábito, vai se acostumando com a questão do manejo, né? Mas o mais importante é justamente ela também prevenir para que ela não tenha nenhum tipo de doença e, se isso acontecer, ela não venha a sofrer, ter medos e ansiedades. Mas a gente também sabe que, na verdade, esses medos que as crianças têm são muito mais medos, né? Não são medos, né, subjetivos, porque são medos passados pelos pais. Exatamente. Já de histórias, né, de histórias vividas por não ter um profissional especializado, que não tinha aquela questão do manejo especializado com criança. Então, tudo isso também interfere. A Unisanta é uma referência nessa especialização, né? Sim, com certeza. A Unisanta, a gente tem uma grande referência aqui na região, principalmente com relação aos bebês, porque a gente sabe que em toda a Baixada, né, a gente não tem atendimento específico para crianças de 0 a 3 anos, então todos os municípios na região encaminham pacientes para a gente atender aqui na nossa clínica de bebês. 0 a 3 anos? Isso. Você falou, de 0 a 3 anos. Existe uma idade inicial para a criança e para o dentista? Sim. O ideal é que a criança vá ao dentista no primeiro ano de vida, para que justamente ele receba as orientações, a mamãe receba as orientações para que a gente consiga ter aí uma saúde bucal com qualidade. Recentemente foi aprovado o teste da linguinha, que muitas mães ainda não sabem que tem direito, além do teste do pezinho, do teste do ouvidinho, agora nós temos também gratuitamente, deve ser oferecido de maneira gratuita, o teste da linguinha. Qual é a importância deste teste, doutora Érica, e como é que ele funciona? Então, eu acho que até depois o doutor Júlio pode falar um pouco mais, mas assim, esse teste da linguinha está tendo muitas discussões entre pediatras, entre odontopediatras, porque não foram consultados muita parte do odontopediatra, né? E eu acho que tem que ser feito esse teste por profissionais que sejam capacitados, porque agora estão acabando fazendo esses testes e tendo o diagnóstico do freio, eles já estão fazendo a desinserção desse freio sem precisar. E às vezes a criança mais para frente pode ter um trabalho com a fonoaudióloga que vai conseguir fazer com que essa língua não precise disso. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado ao falar desse teste da linguinha. Porque assim, nós precisamos de profissionais adequados para fazer esse teste. Ele é feito na maternidade. Junto com o teste do pezinho e do ouvidinho. Isso. E aí o profissional vai detectar se esse freio está prejudicando na amamentação ou se está prejudicando na parte da sucção, na parte da alimentação, que é o mais importante, né? Doutor Júlio, a doutora Érica tocou num aspecto muito importante, até por não termos tantos profissionais capacitados aqui na região da Baixada. Quais são os cuidados que precisam ser tomados na hora de fazer esse teste? Então, na verdade, como a doutora Érica colocou bem, esse teste, essa lei, quando foi criada, infelizmente, é uma lei que foi criada, não foi baseada em evidências científicas. E, principalmente, foi uma lei que só foi criada
por alguns profissionais como os fonoaudiólogos, né? Não que eles não sejam capacitados, muito pelo contrário, precisa também da avaliação deles, mas não foi consultado os odontopediatras, pediatras, neonatologistas. Então, o que acontece? A anquiloglossia, que é a língua presa, né? A forma clássica, como chamada de anquiloglossia, não tem uma prevalência tão grande a ponto de ter que necessariamente ter sido criada uma lei ou ter sido criado um teste. Então, e o que infelizmente aconteceu, que as pessoas estão muito preocupadas por isso, dessa polêmica, é que acabou gerando, assim, fazendo muitas vezes essa cirurgia desnecessariamente. E essa cirurgia, ela é feita imediatamente à constatação de que a criança teria o que a gente conhece como freio na língua. Isso, a linguinha presa, né? E muitas vezes a gente sabe que, assim, o mais importante é que se às vezes esse bebê tem, às vezes, uma anquiloglossia que nem sempre é tão característica, mas principalmente se é um bebê que consegue mamar, e o principal foco é esse, se ele consegue mamar, eu acho que é uma questão que pode ser avaliada posteriormente. E não nesse momento, sem a necessidade de uma cirurgia. Intervenção cirúrgica. Isso. Logo no início, né? Quando a gente fala em bebês a partir de 1 ano, qual é o foco do tratamento quando a gente tem bebês? Porque estão nascendo os primeiros dentinhos, eles estão uns ainda mamam no peito, outros estão já desmamados e inserindo alimentação. Qual é o foco quando a gente pensa em saúde bucal de bebês? Acho que sempre importante é a questão da prevenção, principalmente da doença cárie. Acho que isso que é sempre o fundamental. Né, que a gente sempre tem que lembrar que cárie é uma doença, claro, mas principalmente, sério, né? E principalmente hoje um conceito, né, de uma doença cárie, que é uma doença que é biofilme dependente, que é a placa, né, bacteriana, que é importantíssimo, porque a doença cárie só existe porque tem placa, né, que tem biofilme, e é uma doença também que é açúcar dependente. Então, o que a gente mais também bate nessa tecla quando você está orientando as mamães é com relação a essa questão da dieta e principalmente uma dieta carogênica. E sempre lembrando que é a frequência, né, da ingestão de açúcar que é o que mais vai acabar interferindo na ocorrência da doença. Para que nossos telespectadores entendam, o que seria uma dieta carogênica? Uma dieta carogênica é uma dieta principalmente rica em sacarose. Esse é o que mais E a sacarose, ela geralmente é encontrada em quais tipos de alimento? Bom, na verdade, sacarose a gente está... Quase tudo, né? Quase tudo, né? Na verdade, a gente vive num país aí que, né, sempre que desde que o mundo é mundo, o açúcar sempre imperou, né? Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, na questão da bula, na questão, né, dos alimentos, como preparar, né? E, assim, eu acho que também é importante, já que você falou dos bebês, é que, assim, ter esse cuidado de não introduzir muito precocemente açúcar. Acho que, assim, claro que a gente vive num mundo que domina o açúcar. Uma hora eles vão ter que estar, mas acho que tem momentos que não tem necessidade. Então, o quanto a gente puder protelar esse contato com o açúcar, aí é melhor. Doutora Érica, a senhora é cirurgiã dentista e desenvolve um trabalho brilhante frente à Casa da Esperança, que é uma instituição muito conhecida, vai fazer inclusive 60 anos daqui em julho, né? Vai completar 60 anos, e cuida de crianças que têm algum comprometimento neurológico. E a senhora cuida dessas crianças do ponto de vista de saúde bucal. Sim. Como é o tratamento para essas crianças? É diferente? Elas, de fato, precisam de uma atenção diferenciada? Com certeza, Nathalie. Essas crianças, normalmente, elas já passaram por vários profissionais. Então, elas trazem consigo esse medo. Às vezes, não é nem do medo desconhecido, é um medo conhecido por elas. Então, a gente precisa ter todo esse trabalho de condicionamento com essas crianças, a gente tem vários métodos de como inserir essa criança no consultório, de falar, mostrar, fazer, de fazer com que ela se sinta bem. Porque eu acho assim, e acho que o mais importante de tudo é ter o amor e o carinho, né? Porque essas crianças, elas são muito especiais. Sem dúvida. Sem dúvida. Doutora, quando a doutora Érica tocou num fator muito importante, quando a gente trata de criança, a receptividade dessa criança no consultório faz toda a diferença. Eu falo posso usar aqui o exemplo da minha filha, quando ela vai ao odontopediatra, o consultório da odontopediatra é um ambiente lúdico. Né? Ela não tem medo de ir ao consultório. E quando ela entra na sala, efetivamente, onde ela vai passar pela avaliação, que é a cadeira do dentista, enfim, ela é inserida na rotina de ajudar a dentista no tratamento. Segura aqui para mim, vamos ser minha assistente. E a criança se sente integrada, valorizada dentro daquele ambiente. Esse é o segredo para que a criança
goste de dentista, vamos dizer assim? Com certeza, com certeza. Isso, na verdade, é uma técnica de condicionamento, como a doutora Érica falou muito claro, que a gente chama de falar, mostrar e fazer. Então, antes de você fazer alguns procedimentos, você vai explicar para a criança, olha, vamos fazer isso, olha, a tia vai usar isso, o tio vai usar aquilo. Então, ela vai começar a entender e vai deixar de ter aquilo... Porque a criança, de repente, parece aquelas coisas de desenho animado. Você mostra, vê o instrumento, já vem aquele balãozinho. Meu Deus, o que será isso? Né? Então, acho que é importante realmente mostrar antecipadamente e fazer a criança cooperar e participar. Porque também você tira o foco da criança ficar pensando naquilo. Então, e até a questão do próprio consultório, a sala de espera, tudo ser preparado, é para você quebrar aquela ansiedade inicial e ela passar a não ficar mais esperando, imaginando o que poderia vir depois. No caso das crianças da Casa da Esperança, eu imagino que também, até pelo fato delas já terem passado por outros caminhos, e alguns caminhos podem, com certeza, deixar algumas sequelas, eu acredito que a família também tenha que ser trabalhada quando a gente pensa em saúde bucal dessas crianças, não, doutora? Sim, com certeza. E o primeiro, assim, que a gente fala para a família é não deixar essa ansiedade na criança. Porque muitas vezes elas falam, olha, eu vou levar na dentista para tomar anestesia e você vai ficar quieto. Que horror! Isso não pode acontecer, porque eles já chegam achando que a gente vai dar anestesia, que a gente vai mostrar agulha, e normalmente agora não é assim, né? A gente segue muito o padrão da odontopediatria, que é minimamente invasiva, então normalmente a gente não está mais usando agulha, a gente não está mais anestesiando a criança. Então isso também está deixando a criança mais para o nosso lado. E os pais têm total responsabilidade na escovação dessas crianças até o momento delas terem a autonomia de fazer isso sozinha. E já as crianças especiais, eles vão precisar de um caminho um pouco mais longo, né? Porque tem crianças que não vão conseguir ser independentes, eles vão precisar fazer essa escovação para manter a saúde bucal. Então, assim, a família é imprescindível. A gente faz até um trabalho, tem uma semana de saúde bucal, que a gente conversa com as mães, tira as dúvidas e faz uma palestra sobre o que é saúde bucal. E quando essa palestra é realizada, vocês encontram surpresas do ponto de vista, nossa, ainda falta realmente a informação chegar de maneira correta para essa mãe, para esse pai? Com certeza. Ainda mais do ponto de vista do antibiótico. Como essas crianças tomam muitas medicações, eles sempre falam para mim, o antibiótico estragou o dente. E isso não é verdade. A gente sabe que o antibiótico não vai causar nenhuma lesão no dente se não for corretamente utilizado. Porque normalmente o antibiótico ele tem muito açúcar. Sim. E se esse açúcar tiver no dente, né, se a mãe não fizer essa higienização depois de tomar o antibiótico, ele vai fermentar e vai causar cárie. Então, essa é a importância do antibiótico. Não é que ele vai estragar na forma do dente. Ele vai estragar, sim, formando a cárie, se não escovar. Se não houver uma escovação correta. Uma higiene correta, né? Nós estamos aqui falando de cárie e nós temos agora a participação lá da Bahia, de Feira de Santana, que chegou pelo nosso WhatsApp. Júlio Mota, muito obrigado pela tua participação. O que há de novo que funcione como estímulo e motivação para a higiene bucal, saindo da perversa correlação da doença com a cárie? Muitas vezes, a cárie é a principal doença que pode atingir os dentinhos das crianças quando elas ainda são bebês ou quando são crianças pós 3 anos. O que há de mais novo, de mais moderno com relação a esse assunto? Acho que a questão não é nem questão em termos de tecnologia. Claro que hoje a gente tem tecnologias e materiais que facilitam o atendimento. Então, cada vez mais as empresas estão fazendo materiais que, ainda mais a gente trabalha com criança, com bebês, pacientes especiais, você tem um tempo muito curto de cadeira e você tem uma complexidade para o atendimento. Sem dúvida. Então, o que também as empresas estão se preocupando é que são materiais que tenham menos passos e complexidade de uso. Então, isso que é importante também. Mas eu acho que também o mais importante é que hoje, mais do que nunca, a odontologia contemporânea, ela preza por uma odontologia minimamente invasiva. É o que a doutora Érica falou. Exatamente. E aí eu acredito que o mais importante é minimamente invasivo, é prevenção. E também quando ou não fazer, ou não intervir, ou quando intervir, sempre de uma maneira muito minimamente invasiva. Então, isso é importante também. Como a doutora Érica falou, a questão do menos invasivo tem tudo a ver com a prevenção. Quando Sim, você previne, claro. quando você Exatamente. escova correto, quando você visita com frequência o dentista, a possibilidade de você ter que ter uma intervenção é menor. É menor, com certeza, com certeza. Saindo um pouquinho dos bebês e falando das crianças a partir dos 4, 5 anos, quando está encerrando aí a primeira infância.
O foco continua sendo a alimentação, a correta alimentação, a correta higienização ou não? Ou a partir daquela idade, com todos os dentes de leite na boca, já começando a pensar que eles vão cair, que os dentes permanentes vão aparecer, a preocupação continua sendo, mãe, preste atenção ao que teu filho come? Sempre, sempre. Acho que porque assim, o importante sempre é a questão da higiene, sempre, né? Da prevenção mesmo com essa criança, né? Maior, da higiene e também da questão da dieta. Como a gente falou, né? Principalmente a questão da cárie, ela é uma doença que depende dessa questão da quantidade do açúcar ingerido, né? Então, também numa criança também nessa idade, é importantíssimo sempre ter esse controle. Idas ao dentista, por exemplo, eu adulta sei que tem que ir ao dentista pelo menos uma vez por ano, né? Crianças, menos? Não, eu acho que não existe uma regra. Antigamente existiam alguns protocolos que não existiam evidências. Hoje acho que o importante é assim, cada criança vai ser avaliada de acordo com a sua necessidade. E principalmente baseado no quê? No risco. No risco daquela criança em desenvolver a doença cárie ou não. Claro que uma criança que não tem risco, ela vai menos vezes. Uma criança que tem muito risco, que já tem até a presença ou atividade de doença cárie, ela vai ter que ir mais vezes. Então, isso o que vai determinar é o profissional. É o ser que humano. Vai avaliar isso. Cada ser humano é único. Todo diagnóstico, todo tratamento é individualizado, de acordo com a necessidade desse paciente. Aliás, esse tratamento individualizado faz com que seja mais humanizado também, né, Érica? Com certeza. Até na parte dos pacientes especiais, a periodicidade já vai diminuir, porque eles precisam ter, né, um acompanhamento correto, porque às vezes eles não conseguem fazer essa escovação adequada ou até mesmo a alimentação, a ingestão dos medicamentos vai prejudicar. Então, isso também é muito de caso a caso, no caso de pacientes especiais também. A Érica levantou muito bem uma questão, doutor, da ingestão do antibiótico. Antigamente se dizia que muito antibiótico estragava o dente da criança. Sim. Isso é verdade? Então, acho que a Érica colocou exatamente essa questão. Acho que, claro que a gente teve uma história de alguns antibióticos usados antigamente, principalmente a tetraciclina, ela causava, assim, manchamento, principalmente, às vezes até na questão na gestação, que se a mãe utilizasse esse antibiótico, poderia causar uma má formação nos dentes do bebê. Mas acho que a questão toda da criança ingerir antibiótico é essa questão. O antibiótico, para a criança, sempre tem muito açúcar, para a criança possa querer ingerir. E é mais um ponto, mais um fator ali durante aquele relatório de dieta da criança, onde tem também mais um fator de açúcar ali. E aí ela acaba, às vezes, tomando antes de dormir, de madrugada, que tem aqueles horários para ser cumpridos, e acaba depois, um açúcar ali e não higieniza. Essa é a questão. Muitos pais ainda, infelizmente, acreditam que, como o dente não é permanente, o cuidado não precisa ser com grande periodicidade, né? Vai cair o dente, ainda é o dente de leite. Mas isso é uma visão muito equivocada. Um dente de leite comprometido, por exemplo, com uma cárie, é um problema bastante sério. Com certeza. Falando da parte dos pacientes especiais, as crianças que são cardiopatas, elas não podem ter nenhum foco de infecção na boca, porque essa bactéria, ela pode entrar na corrente sanguínea e parar, se alojar no coração, e isso pode causar até a morte dessa criança. Então, às vezes, uma carizinha pode levar à morte, sim. Num dente de leite? Num dente de leite, que vai cair, que não precisa ser tratado. Então, isso é muito importante, eu falo muito isso para as mães. Tanto que em algumas cirurgias, as crianças não podem entrar sem ter uma consulta no dentista. Não pode ter nenhuma cárie, nenhum foco de infecção. E o dente de leite, essas crianças, elas sentem dor. Então, ele dói. E essa lesão que pode ter no dente, porque pode dar canal, porque o dente de leite tem canal. Muitas pessoas acham que não, mas ele tem canal. E ele pode atingir o dente permanente, né? Essa lesão pode ser tão grande no ápice do dente que pode atingir o permanente. Então, são muitas consequências para uma pequena cárie. Então, as mães, né, os responsáveis precisam ficar de olho nisso, nessa periodicidade. E essa orientação vale, inclusive, para as crianças que não têm algum tipo de deficiência, né, doutor? Porque, não, assim, com certeza. Imaginar que uma cárie gere um canal e afete o dente permanente, aí a gente tem um prejuízo muito grande. Sim, tem um prejuízo não só para a saúde geral da criança, que como a Érica falou, na verdade isso vai repercutir num problema sistêmico, mas o mais importante também é que às vezes a gente sabe que dente de leite, ele é um guia de erupção para os dentes permanentes. Uma perda precoce, muito precoce de um dente descido, por exemplo, ele pode acarretar numa maloclusão, essa criança vira ter depois um problema de maloclusão, vira ter que procurar um ortodontista, porque teve todo um desequilíbrio naquela dentição decídua. E com certeza vai afetar isso também.
A gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu queria pedir para minha produção colocar o vídeo que chegou pelo nosso WhatsApp, do pequeno, ele tem quase 2 anos, é 1 ano e 12 meses, é o nosso Arthur de São Vicente, olha lá, o pai dele entregou a escova para ele, olha que bacana. Calma. E ele já sabe, olha só, os pais estimulando a escovação. É claro que existe uma escova correta, a escovação correta, mas começa assim, né, doutor? Sim, começa com oferecendo o estímulo, a escova. o estímulo e o interesse. Exatamente. Né? E o interesse para que ele venha a escovar. Né? Porque acho que a criança também nessa idade está naquela fase de socialização, onde é esse momento que ele vai adquirir hábitos. É isso que é importante. Nada como ter os pais junto nessa E o pai é o exemplo, né? Se os pais não escovam, a criança não vai escovar. Exatamente. Ainda mais nessa fase, né? Nós somos o espelho para os nossos filhos. Sim, isso é com muito certeza, importante. com Vamos certeza. falar agora um pouquinho sobre mobilidade. Mais especificamente sobre o VLT. A segunda fase do veículo leve sobre trilhos ainda não tem data para começar. Foi o que disse o diretor-presidente da EMTU durante reunião do Condesb em Santos. Veja só. De acordo com Joaquim Lopes, o custo total das obras da segunda fase, que compreende 8 quilômetros entre o trecho da Avenida Conselheiro Nébias até o Centro Histórico em Santos, deve ser de R$500 milhões. Como o governo do estado ainda não tem essa verba, a data de início da implantação não foi definida. Uns 80 milhões são para veículos, que já compramos, né? Que está aí, mas precisa pagar, está dentro dos 500. Você tem sistema, tem 40 milhões de sistema, que nós já compramos, fase 1 e fase 2, e está aí, também precisa ser pago. Né? Então aí você tem mais ou menos, dos 500 você tem uns 130. Aí você tem 37 aproximadamente de desapropriação, uns 30 aproximadamente de gerenciamento integrado da implantação de sistema e execução de obra. Nós estamos orçando, né, a obra civil, só a obra civil em 280 milhões. Ainda segundo o diretor-presidente da MTU, a terceira fase, que compreende a ligação da estação de Barreiros à área continental de São Vicente, deve ser revista. Isso porque a ponte por onde passaria o VLT não suportaria a composição. Além disso, os prefeitos do Litoral Sul pediram um estudo para que a região seja contemplada com o VLT. O que a gente tinha era o BRT do Litoral Sul, né? Que tem termo de referência pronto e tal, só que nós tivemos aqui a revogação desse recurso de 8 milhões, que era recurso do governo federal, que nos deram e nos tiraram no começo desse ano. Agora, então, por enquanto, o BRT suspenso e existiria, então, a possibilidade de pensar um VLT para o Litoral Sul. Vamos pensar, vamos ouvir qual é a ideia que o prefeito Mourão está colocando. Ele diz que é um trajeto mais curto, não vá mais até Samaritá, é um caminho a partir do Barreiro. Tem que sentar, ouvir e entender melhor. Por fim, foi apresentado um balanço sobre a primeira fase do veículo leve sobre trilhos, que já está em funcionamento desde fevereiro e liga o Porto de Santos ao terminal Barreiros em São Vicente, um trecho de 11 quilômetros. Está atendendo das 5h30 até 23h30. Estamos aqui, crescemos agora muito, temos crescido muito, né? Estamos aí com 22 mil passageiros dia. Ainda precisamos avançar um pouco mais nas tratativas com o município de Santos, de São Vicente, para fazer os convênios e fazer a integração agora com o sistema municipal de Santos e de São Vicente. Então, esse número de 22 ele deve crescer, né, e alcançar aquela demanda de projeto lá de trás, que estava na casa dos 30 mil passageiros por dia. Mesmo sem previsão, a gente espera, até para o bem do nosso trânsito, que está bastante caótico, que logo a gente tenha a boa notícia de que as obras vão começar e que tem um prazo definido para terminar. O VLT é, sim, uma ferramenta de mobilidade bastante importante, mas para ele, de fato, cumprir ao que veio, precisa ter uma continuidade e uma integração. Só assim a gente vai conseguir tirar carros das ruas e ter aí um trânsito mais equilibrado.
E no Caderno Regional desta quarta-feira, você vai conferir uma reportagem sobre o alarmante número de desempregados na Baixada Santista. Nos últimos 2 anos, o saldo de demissões na região é de quase 37 mil pessoas. Hoje, inclusive, houve um protesto de desempregado logo cedo na região. O Caderno Regional começa às 7h30 da noite. E voltamos a falar de saúde bucal na infância com o odontopediatra Júlio César Bassi e com a cirurgiã dentista Érica Guimarães Ramírez. Érica, no bloco anterior nós falamos um pouquinho deste trabalho belíssimo que você desenvolve frente à Casa da Esperança. E eu queria tocar numa questão junto com vocês, inclusive, porque muitos pais que têm crianças especiais não entendem a necessidade dessas crianças serem atendidas por especialistas. E muitas vezes os profissionais, eles manifestam uma recusa em atender aquela criança, não por má vontade, mas especialmente por cuidado com essa criança. É importante que os pais entendam a necessidade de se procurar um profissional especializado. Sim, eu acho que dentro de qualquer especialidade, né, acho que você tem que ter todo um preparo, uma capacitação. Eu acho que você trabalhar não só com criança, mas com criança com necessidades especiais, tem sim que ter essa capacitação, tem que ter esse cuidado. Hoje já é uma especialidade que também já é dentro, uma subespecialidade, né? Dentro da odontopediatria também, odontopediatras que só atendem pacientes com necessidades especiais, porque precisa de todo um conhecimento específico para esses pacientes, por que aquele paciente, o que ele precisa. Porque se a gente sabe que um atendimento equivocado vai poder gerar um problema sistêmico para essa criança. Então, não é simples assim. Não é má vontade, né, doutora? Não é má vontade. Eu acho que, às vezes, até compara-se à odontopediatria. Você tem que ter habilidade para tratar da criança. A criança especial é igual. Você tem que saber que ela vai ter medos. Sim. E eu muitas acho vezes que até potencializados, né? Sim, pelos outros tratamentos. E até quando vai para um profissional que não é especializado, pode causar isso na criança. Porque tem que ter um trabalho especializado. E também tem a parte de precaução do paciente. Eu entendo que algumas crianças especiais, elas têm algum problema sistêmicos. Então, nesse tratamento, tem que ser tudo ser pensado, o anestésico, a medicação que for dar, porque pode causar um problema muito sério naquele paciente. Na questão das crianças especiais, muitas vezes a saúde bucal ela é acompanhada de uma equipe multidisciplinar, não é apenas o dentista, o cirurgião dentista, né? Com certeza. Lá na Casa da Esperança, a gente tem uma equipe maravilhosa, completa, assim, a gente fala que parece uma família, né, para cuidar daquelas crianças. Que nem você mostrou no vídeo, a criancinha com a escova lá, tudo é um pouco mais difícil. Né? Junto com a terapia ocupacional, a gente consegue, nós dentistas, conseguimos fazer com que aquela criança segure a escova, a gente consegue adaptar essa escova, né? Consegue levar ela para fazer as atividades de vida diárias, que a gente chama, juntamente com a terapia ocupacional. Né? Na parte da fonoaudiologia, a gente consegue, junto com a fonoaudióloga e com a psicóloga, remover os hábitos deletérios, né? Da chupeta, da mamadeira, tudo de uma forma mais natural. Que, assim, isso é importante do trabalho multidisciplinar. Eu não digo nem que seja multi, eu acho que é inter, né? São Sim, todos trabalhando por um bem maior. Pelo bem comum. Da criança. No caso das crianças especiais, essa equipe interdisciplinar é fundamental para o sucesso do tratamento, Sim, né, fundamental, fundamental. Porque precisa cada um dentro da sua área, justamente interagindo e completando, né, a parte que está faltando ali. E principalmente para esses pacientes com necessidades especiais, como a Érica falou, por exemplo, para que esse paciente realmente possa ter, por exemplo, no caso da escovação, participar desse dia a dia com escovação também, ele vai precisar de uma adaptação, ele vai precisar de um suporte para poder segurar uma escova e poder ter esse gostinho do que as outras crianças também têm, né? Essa independência, né? Isso é importante. Eles muitas vezes eles não têm, né, essa independência. E qual é a resposta? Como é que vocês se sentem quando eles percebem que eles podem ser independentes? É um trabalho, assim, muito gratificante, né? Eu falo também, muitas pessoas acham que as crianças, nem sendo especiais, elas não ligam para quando o dente da frente quebra, quando o dente da frente está cariado. Essas crianças, elas também sentem,
né? Quando a gente restaura um dente de uma criança especial, ela se olha no espelho e fala, meu Deus, isso você tem a ver arrumou também dente. com autoestima. Com essa autoestima. criança. Claro, E muitas vezes acham que não, que a criança não vai se importar. Mas eles se importam ainda mais, porque eles já têm essas coisas, né, dentro deles. Eles querem ser independentes, eles querem aparecer bem, eles têm autoestima como toda outra criança. A Universidade de Santa Cecília oferece atendimento gratuito a crianças especiais, né, doutor? Sim, oferece. A gente tem uma clínica especializada em pacientes especiais, tem uma clínica especializada em bebês e também tem uma clínica que é para crianças de bebês de 0 a 3 anos e as crianças maiores, né, de 4 até seus 12 anos também tem atendimento. E é atendimento gratuito? Gratuito. Como é que Gratuito. as mães que estão nos assistindo, sejam mães de crianças especiais, sejam mães de bebês ou crianças um pouquinho maiores, como que elas podem fazer para ter acesso a esse serviço? Elas entram em contato com a universidade, né? Ligam para a universidade, tem um setor especializado para fazer inscrição, né? Que é a recepção da odontologia, e elas deixam o nome, né? Mostram o interesse, né? E aí eles são chamados. Eu queria tocar um assunto com vocês do ponto de vista de políticas públicas para a saúde bucal na infância. Visto que o Brasil hoje é tido como um país de desdentados, o que falta para que os nossos governos, eu não falo nem do atual governo, porque eu acho que a política pública é além de um governo só, eu acho que é um planejamento. O que falta para que os governos entendam que, cuidando bem da saúde bucal da criança, nós vamos ter, inclusive, menos atendimentos em outras patologias? Eu acho que assim, isso é fato, que assim, você trabalhando com prevenção, com educação, primeiro que assim, acho que falta um pouco mais essa questão da educação. Não existe prevenção se não tiver educação. E o governo sabe, claro que todo mundo sabe, que se você, para fazer prevenção, você gasta muito menos do que você depois se você tiver que tratar. Sem dúvida. Mas com relação ainda à questão até da prevalência, da incidência de cárie, né, nas nossas crianças, ainda é muito alto. Principalmente no Brasil, em crianças de 0 a 5 anos, ainda existe um alto índice de cárie. Por quê? Porque a gente não tem atendimento para esse público-alvo. Inclusive, eles são considerados, né, que a gente chama de um grupo de polarização, porque são esse grupinho, por não ter atendimento, não ter uma atenção precoce, acaba elevando o índice de cárie, né, da nossa população. Falta seriedade para tratar do assunto do ponto de vista do governo, né, Com certeza. da política, vamos pensar assim. A prevenção ainda é o melhor remédio, né? E assim, para as crianças especiais ainda muito mais do que as crianças, porque não tem esse atendimento. É muito difícil ter um atendimento de crianças especiais. Tanto que várias mães me relatam, quando eu cheguei lá, nossa, preciso passar, porque elas não têm. Às vezes têm a vontade de levar, mas não tem um profissional qualificado. Hoje a Casa da Esperança atende 285 crianças. Muitas dessas crianças chegam ao teu consultório com um histórico bastante complicado, eu imagino. Com certeza. Eu tenho do 8 a 80, porque eu consigo fazer a prevenção dos bebês, né? Porque a gente faz bebês que ainda nem têm a erupção dos dentes. E eu tenho pacientes já com estados de fazer extração de dente, fazer canal. E aí, como que a gente está falando de crianças com quantos anos, doutora? De 12 anos, às vezes, ou até menos, crianças de 3 anos, 1 ano e 8 meses. Sabe? São crianças muito pequenas. Então, como que a gente vai fazer esse condicionamento? Isso que é a parte mais difícil, porque às vezes a gente vai ter que causar um pequeno trauma, porque a gente precisa resolver. Sim. Porque chegam crianças com abscessos. Então, assim, a gente tem que fazer e a gente tem que fazer. Então, a gente pode até causar, mas o legal é que a gente consegue depois condicionar essa criança, porque ela viu... Ela compreende o processo e a importância de manter a saúde. E assim, como a gente consegue tirar a dor dessa criança, ela viu que a gente não está fazendo nada de mal, né? Mas isso é muito complicado. Mas tudo isso poderia ser evitado se essa situação polar, que são as nossas crianças, se nós tivéssemos uma política pública séria de prevenção de saúde bucal na infância, a gente teria menos doenças, com certeza. Com certeza. A gente tem mais uma participação pelo nosso WhatsApp, pode colocar na tela. É a Márcia Gobete de Santos. O bruxismo pode trazer alguma consequência grave se não for tratado? Criança pode ter bruxismo? Pode. A gente tem tido, assim, uma prevalência aí de bruxismo um pouco alta, né? Agora, tratamento de bruxismo na infância é ainda uma coisa meio polêmica, uma coisa meio complexa. A gente não tem muitas evidências ainda com relação a isso. Mas o importante é assim,
é procurar sempre um profissional, o odontopediatra. E o que a gente mais vê também, às vezes, quando você tem um bruxismo muito acentuado, às vezes numa idade muito precoce, você não consegue muito tratar ainda. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes o bruxismo é tão evidente, tão intenso, que você pode ter desgaste dos dentes decíduos, né? E quando a gente fala desgaste de dente, a gente pode pensar, inclusive, desgaste de dente de leite. Sim. Desgaste de dente de leite, que isso pode gerar uma sensibilidade, um desconforto grande para a criança. Na opinião do senhor, por que essa prevalência tem crescido? O que está mudando? A gente consegue já identificar alguns fatores? É um pouco complexo, mas assim, acho que envolve essa questão do estresse do dia a dia da criança, eu acho que de mudança de alimentação, eu acho todo o meio ambiente, o meio ambiente, é tudo é complexo. Nós temos hoje uma geração de crianças mais conectadas, no entanto, essa conexão às vezes pode ser para o mal. Sim, com certeza. Eu acho que essas crianças elas estão muito gera ansiedade, ansiosas. São crianças que elas não estão vivendo a infância, né? Eu acho que elas estão deixando de brincar, né, para ficar no computador, ficar no tablet. Eu acho que falta um pouco disso. Porque vamos ter pessoas, né, adultos, estressados, ansiosos. Isso também é saúde bucal, né? Prestar atenção na atividade do seu filho também previne problemas de saúde bucal. Eu acho que as crianças às vezes estão sendo muito cobradas e elas estão se cobrando muito. E isso pode causar o bruxismo, com certeza. Já nas crianças, nos pacientes especiais, eu tenho mais uma prevalência mais pelo conta do neurológico, né? Que a gente não vai conseguir lidar com isso. E a gente não consegue também prevenir muito o bruxismo, né? Porque eles não têm o entendimento de usar uma placa, de usar um aparelhinho. Então, é um acompanhamento também. No caso de crianças especiais, o acompanhamento é a melhor ferramenta. Com certeza. A gente tem mais uma pergunta, é isso, produção? Pode pôr na tela. Também chegou pelo nosso WhatsApp, você pode participar. É a Fátima Silva de Santos. Meu neto tem 4 anos e é especial. Ele costuma levar as mãos à boca com frequência. O que ela pode fazer? É uma pergunta difícil, assim. As crianças normalmente especiais, elas têm alguns trejeitos, algumas coisas que elas fazem. E isso é um tratamento multidisciplinar. Tem que saber o porquê que ela está levando a mão na boca. Se é por conta de uma síndrome que ele tem, ou se é por conta de um hábito. Porque assim, não tem como a gente tirar a mão da boca, não tem como tirar a mão. Então, precisa de um tratamento multidisciplinar, até com psicólogos, até com a parte da terapia ocupacional. O fato de levar muito a mão na boca pode ocasionar afta na boca dessa criança? Você está levando bactéria, né? A gente não sabe o que tem naquele ambiente. Bactéria, vírus, a criança pode ter afta, a criança pode ficar estomatite, com herpes, inclusive? Com certeza. É uma coisa assim, a ser acompanhada. A Fátima, nesse caso, a Fátima precisa procurar ou a Santa Cecília, né? Aqui a Santa Cecília, que tem o tratamento à disposição. A Casa da Esperança também pode avaliar esta criança? Então, na Casa da Esperança, eles têm que passar para um neurologista para ele indicar para fazer o tratamento na Casa da Esperança. Aí sim, eles podem passar por esse tratamento multidisciplinar, né? Mas precisa da carta do neurologista. Aqui na Santa Cecília, esse tratamento também é multidisciplinar, doutor Júlio? Sim, tem alguns profissionais que às vezes são chamados, claro que não tão intensamente como na Casa da Esperança, que é específico para esse tipo de tratamento. Mas sim, claro que a maioria daqui são profissionais da odontologia, né? São professores que inclusive têm várias especialidades, né? Como odontopediatras, pacientes especiais, cirurgia, né? Então é bem dentro da odontologia, acaba sendo uma integração das especialidades, mas sempre que precisa, claro, são consultados profissionais de outras áreas para ter essa questão da interdisciplinaridade. O ideal é que a Fátima, então, procure um atendimento especializado para que haja um tratamento para evitar essa mão na boca. Na verdade, talvez esse questionamento, essa dúvida dela, talvez seja uma coisa nem tanto tão voltado para a odontologia, né? Seria mais também para as outras áreas, para tentar descobrir o porquê disso. De repente, isso até é uma defesa, uma segurança da criança, nesse caso, né? Às vezes, alguma coisa que cause conforto, por que ele leva a mão na boca, porque isso possa gerar um conforto, ele se acalme com isso, mas isso com certeza é uma coisa que teria que constar profissionais, né? Até para que evite essa mão na boca, essa mão suja, causando e levando bactérias e causando outros problemas muito mais sérios, né? Jogando em casa por partida válida pela Copa Libertadores da América,
o Santos não encontrou nenhuma dificuldade para vencer o Sporting Cristal. O placar de 4-0 confirma o Peixe na liderança do grupo 2 da competição e garante à equipe de Dorival o direito de decidir em casa confrontos mata-mata. Boa conquista do Santos, boa sorte ao Peixe. E que a gente, quem sabe, consiga comemorar aí um título da Libertadores da América. E depois do esporte, aqui no Bom Dia Baixada, a gente retoma o bate-papo sobre o nosso bate-papo central sobre saúde bucal na infância. A gente volta a conversar com o odontopediatra Júlio César Bassi e com a cirurgiã dentista Érica Guimarães. Ainda dá tempo de você participar através do nosso WhatsApp, o telefone está aí na tela. Eu queria voltar com você, Júlio. Você teve recentemente num congresso na Bolívia de odontopediatria. Vocês foram receber conhecimento, passar conhecimento, trocar conhecimento. Como foi este congresso? Claro que sempre existe a troca de conhecimento, mas a gente sabe que a odontologia do Brasil, a gente é referência. Então, nós somos, na verdade, levar informações, levar conhecimentos. Principalmente porque assim, o que falta na América Latina e alguns países específicos são falta de pesquisa, falta de investimentos em pesquisas, coisa que o Brasil, isso é muito rico e a gente não tem o que perder para lugar nenhum do mundo. Antigamente, quando a gente falava em congressos, recebia professores internacionais, era o top, você assistiu uma palestra. Hoje, se você for são pensar, os profissionais brasileiros. Pelo contrário, são os profissionais brasileiros que estão indo levar os seus trabalhos, suas pesquisas e seu conhecimento. Qual é o cenário que a gente tem hoje, por exemplo, de saúde bucal na Bolívia, que é um país irmão nosso, né? Sim, também é um país tem uma demanda muito grande de atendimento, de profissionais especializados, né? Isso a gente vê que, em geral, pelos países que eu já fui, que tive a oportunidade de conhecer, né, a parte mesmo da odontologia, Peru, Bolívia, eles têm uma carência muito grande, assim, também. Tem um alto índice de cárie, mas principalmente tem problemas com relação também a incentivo do governo para tratamento dessas crianças. Informação correta e também falta de profissionais especializados. Isso falta muito mais do que aqui. Se aqui já é um problema, se aqui já é uma luta, pensa nos países que têm menos investimentos do que nós, né? Aí a gente vê o quão grande é a bandeira e a importância de se defender a saúde bucal na infância, não é mesmo? Agora eu quero tocar num assunto que para muitos pais é bastante delicado, a questão da chupeta, né? Existe uma idade certa para tirar a chupeta? Eu acho que mais do que a idade certa, a forma correta, porque muitas vezes a chupeta é a segurança da criança. Você tirar ela de forma abrupta também não é o mais adequado. Existe idade, existe forma correta? Fórmula mágica? Forma e fórmula mágica, infelizmente, não existe. Porque a gente percebe assim, a gente às vezes costuma contar para as mães que as experiências de outras mães, como conseguiram tirar a chupeta, né? Não existe uma fórmula de verdade. Agora, com relação à idade, o que a gente sabe, o que a gente tem aí de evidência científica, que em média aí, hoje de 3 a 4 anos seria o período máximo para você tirar. Por quê? Porque você ainda conseguiria talvez ter uma remodelação dessa anatômica. Aí você conseguiria. Claro que também vai depender da intensidade. De uma criança que desde muito precocemente chupa a chupeta dia, noite, claro que vai ter uma intensidade, uma probabilidade de ter uma alteração grande, uma maloclusão muito grande. Agora, a criança, por exemplo, que chupa só de noite a chupeta, essa probabilidade diminui bastante. Sim, com certeza, claro, né? Você também não pode deixar que seja aquela a livre demanda, a criança o dia inteiro com a chupeta pendurada. Eu acho amarrada também no pano. Amarrada no paninho. Acho que você tem... Mas o que a gente vê aí, o que tem de evidência científica hoje, que assim, até 4 anos de idade, se você tirar, você ainda tende a ter uma remodelação anatômica. Ai, a minha Luísa tem que tirar essa chupeta da boca. Eu vou ter que conseguir tirar a chupeta da boca da minha filha. A gente tem mais uma pergunta? Infelizmente, forma não existe. Acho que tem toda uma coisa por trás, né? Porque tem uma questão psicológica, tem uma questão emocional, então tem que ter todo um cuidado do porquê que aquela criança ainda insiste tanto nesse hábito de sucção. Até para que ela não tire a chupeta e põe o dedo na boca, exatamente, né? E aí a gente vai ter um problema bem maior. Exatamente. Entre chupeta e dedo é melhor chupeta. Melhor a chupeta, né? Pode colocar a pergunta na tela, por favor? É a Rosana Mello, do Guarujá. Minha filha tem 2 anos e chora toda vez que vai ao dentista. Como tirar este trauma dela?
procurando um odontopediatra, eu acredito, não é? Procurando um odontopediatra, um profissional que vai saber exatamente trabalhar, condicionar essa criança, fazer com que ela se sinta protegida ali, se sinta acolhida. Eu acho que esse trauma é possível ser tratado e essa criança pode muito, ao invés de chorar, gostar de ir ao dentista. A gente tem 3 minutos e meio, minha coordenadora já falou aqui no meu ouvido, mas eu não queria deixar de falar do escovódromo da Casa da Esperança. Eu acho que foi uma grande conquista, é um projeto incrível, idealizado por uma pessoa incrível, que é o Dr. Lamartine. E eu acho que tem um ganho absurdo para o tratamento dessas crianças especiais, né? Tem, com certeza. Porque lá vamos conseguir, pelo menos, criar esse hábito na criança. Porque lá na Casa da Esperança as crianças se alimentam, então elas fazem... elas almoçam e a gente quer criar esse hábito na criança depois, após o almoço, ir escovar os dentes. E tendo nós lá, nós dentistas e terapeutas ocupacionais, vamos fazer com que essa criança aprenda a escovar. Como eu falei das atividades de vida diária. E lá ele está tudo pronto para a criança especial. Tem tamanhos de pias diferentes, tem maneiras diferentes dele se sentir incluído nisso, se sentir um pouco independente, mesmo que eles sejam dependentes. Mas isso é muito legal, que a gente consegue essa rotina, porque a gente não quer que seja só lá no escovódromo, com certeza. Ali começa, mas começa esse trabalho, continua em casa. Por isso que a gente quer incluir os pais nisso, também para ajudar eles a aprenderem a escovar. Porque uma coisa é aprender a escovar o próprio dente, outra coisa é escovar o dente do filho. Né? Então, a gente quer incluir nisso os pais para criar esse hábito, que é o principal na pediatria, tanto nos pacientes especiais, é criar o hábito da escovação. Né? O hábito de ter a saúde bucal em dia, né? Eu acho que saúde bucal garante... nós tivemos aqui a participação há algum tempo do Dr. Ricardo Oliana, que também é cirurgião dentista, e existe uma frase que eu acho que é a que a gente tem que deixar aqui para os nossos telespectadores. Saúde começa pela boca e saúde bucal correta, qualidade de vida melhor. Qualidade de vida melhor, com certeza. Eu queria que o senhor deixasse só para os nossos telespectadores, doutor Júlio, o serviço de atendimento. Quem quiser, vem aqui na universidade, que é na rua Cesário Mota. Cesário Mota, número 8. O endereço está na tela, no Boqueirão. Isso, é só ligar aqui na universidade, falar com a recepção do odonto e ver a disponibilidade das vagas, onde a gente tem um serviço para bebês, para as crianças maiores e crianças especiais. A gente liga nesse telefone que é o PABX e pede para direcionar para odonto e ali temos as agendas para bebês, crianças especiais e crianças um pouquinho maiores. Isso. E os pacientes especiais em geral, não são só as crianças que vão ser atendidas também. aqui. Se precisar, também existe os adultos também. Os adultos também. Isso, adultos também especiais. Isso é bastante importante. Eu queria muito agradecer a participação de vocês dois aqui no nosso programa. Érica, parabéns pelo seu lindo trabalho desenvolvido à frente da Casa da Esperança. Aquelas crianças precisam, de fato, de muito amor e de muita dedicação. Com certeza. Doutor Júlio, parabéns pelo trabalho do senhor. Obrigado, eu que agradeço. Frente ao odontopediatria, porque eu acredito que se a gente tratar mesmo a nossa base, a gente vai ter crianças mais saudáveis e muito menos problemas de saúde. Com certeza. Obrigado. Amanhã a gente vai conversar com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e a gente já está esperando a sua participação pelo WhatsApp. Eu agradeço a participação, aliás, de todos hoje pelo WhatsApp. Esse é o nosso novo canal de comunicação. E também, para quem não assiste TV, a gente está fazendo a experiência na página da nossa fanpage do Bom Dia Baixada, transmitindo pelo menos um bloco do nosso programa ao vivo. Eu conto lá com a sua participação. Escreva pra gente, curta a nossa fanpage e nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!